Olá, amigos e amigas do canal Orbem Fabilei, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelo incrível universo da literatura. Hoje, vamos embarcar em uma das aventuras mais fantásticas e satíricas de todos os tempos. Preparem-se para conhecer ilhas habitadas por homens minúsculos, gigantes imensos, cientistas malucos e até cavalos falantes. Sim, estamos falando da obra-prima de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Então, ajeitem-se na cadeira, peguem sua luneta e venham navegar conosco por essa história fascinante. A nossa saga começa com Lemuel Gulliver, um cirurgião inglês com um espírito aventureiro que o leva a trabalhar como médico em navios mercantes. Em sua primeira viagem, uma terrível tempestade destrói sua embarcação e ele é o único sobrevivente. Após nadar por horas, ele desmaia em uma praia desconhecida. Ao acordar, Gulliver tem uma surpresa monumental. Ele está completamente amarrado ao chão, dos pés à cabeça. E ao seu redor, ele vê centenas de criaturinhas minúsculas, com não mais que 15 centímetros de altura. Sim, amigos, Gulliver havia chegado a Lilliput, a terra dos Lilliputianos. Inicialmente, os Lilliputianos o veem como uma ameaça, o Homem-Montanha, e o levam como prisioneiro para a capital. Mas, aos poucos, com sua natureza gentil e prestativa, Gulliver conquista a confiança do imperador. Ele aprende a língua, os costumes e se torna uma espécie de celebridade local. A vida em Lilliput é uma miniatura da nossa, cheia de intrigas políticas, vaidade e cerimônias exageradas. Por exemplo, os cargos no governo eram decididos por competições de dança na corda bamba. Uma crítica clara de Swift, a forma como os políticos da sua época conseguiam seus postos. O ponto alto da política de Lilliput, e talvez a parte mais famosa da sátira, é a guerra contra o império vizinho, Blefuscu. E qual o motivo de um conflito tão sério? A forma correta de quebrar um ovo. Os Lilliputianos, os quebra-pequenos, quebravam pela extremidade menor, enquanto os Blefuscudianos, os quebra-grandes, quebravam pela maior, uma disputa trivial que causava mortes e destruição, mostrando como os motivos das guerras humanas podem ser absurdos. Gulliver, usando sua força gigantesca, ajuda Lilliput a capturar a frota inimiga, mas se recusa a escravizar o povo de Blefuscu, o que desagrada o imperador e o coloca em uma posição perigosa. Acusado de traição por seus inimigos na corte, Gulliver descobre que planejam cegá-lo e matá-lo de fome. Com a ajuda de um amigo, ele consegue escapar para Blefuscu e de lá encontra um barco à deriva e finalmente consegue voltar para a Inglaterra, reencontrando sua família. Mas o espírito aventureiro de Gulliver não o deixaria em casa por muito tempo. Mal ele se recupera e já está pronto para zarpar novamente. 2 meses depois, Gulliver parte em uma nova expedição. Novamente, uma tempestade o separa de sua tripulação e ele desembarca em uma terra desconhecida. Mas dessa vez, o cenário é o oposto de Lilliput. Ele se vê em Brobdingnag, a terra dos gigantes. Agora, é ele quem é o ser minúsculo, com a altura de um dedo para os habitantes locais. Ele é encontrado por um fazendeiro que o exibe como uma curiosidade em feiras, tratando-o quase como um bicho de estimação. A filha do fazendeiro Guramudarukrit se afeiçoa a ele e se torna sua cuidadora e protetora. A vida como um ser minúsculo é cheia de perigos. Uma simples maçã caindo de uma árvore é uma ameaça mortal, e ele precisa lutar contra ratos do tamanho de leões. Eventualmente, a rainha de Brobdingnag compra Gulliver e ele passa a viver na corte. Lá, ele tem longas conversas com o rei, um monarca sábio e filosófico. Gulliver descreve com orgulho a sociedade, a política e as guerras da Europa, esperando impressionar o rei. No entanto, o rei gigante fica horrorizado com a corrupção, a ganância e a violência da humanidade, concluindo que os europeus são a raça de vermes mais odiosa que a natureza já permitiu rastejar sobre a superfície da Terra. Essa inversão de perspectiva é genial, nos forçando a olhar para nossa própria sociedade com um olhar crítico. Após 2 anos vivendo entre os gigantes, o destino de Gulliver muda novamente.
Durante um passeio pela praia, a caixa em que ele era transportado é capturada por uma águia gigante que a deixa cair no meio do oceano. Por sorte, ele é resgatado por um navio inglês e, mais uma vez, consegue voltar para casa. Mesmo depois de viver entre gigantes, a vontade de Gulliver de explorar o mundo ainda não havia acabado. Em sua terceira viagem, o navio de Gulliver é atacado por piratas e ele é abandonado em um bote à deriva. Ele avista uma ilha flutuante no céu, que desce para resgatá-lo. Esta é Laputa, a ilha voadora! Os habitantes de Laputa são obcecados por matemática, música e astronomia, mas são completamente desligados da realidade prática. Seus pensamentos estão tão imersos em abstrações que eles precisam de batedores para dar leves tapinhas em seus rostos, para que prestem atenção em uma conversa. Suas casas são mal construídas e suas roupas não servem direito, pois, apesar de seus cálculos complexos, eles não têm o menor bom senso prático. É uma crítica direta à ciência e à filosofia que se afastam da vida real e das necessidades humanas. De Laputa, Gulliver desce para o continente de Balnibarbi, governado pela Ilha Flutuante. Ele visita a grande academia de Lagado, um lugar onde cientistas ou projetistas se dedicam aos projetos mais absurdos que se pode imaginar. Tentar extrair raios de sol de pepinos, transformar gelo em pólvora ou construir casas de cima para baixo. É uma sátira hilária e mordaz à Royal Society de Londres e a busca por conhecimento inútil, que ignora os problemas reais da sociedade, como a pobreza e a fome que assolavam a Terra. Gulliver ainda visita outras ilhas como Clube do Bidraibe, a Ilha dos Mágicos, onde ele tem a oportunidade de invocar os espíritos de grandes figuras históricas, como Júlio César e Alessandro o Grande, descobrindo que a história que conhecemos é muitas vezes uma grande mentira. Depois, ele vai para Lugnag, onde conhece os Stroudsburgs, pessoas imortais. No início, ele acha a ideia maravilhosa, mas logo descobre a terrível verdade. Eles são imortais, mas não eternamente jovens. Eles envelhecem para sempre, tornando-se senis, doentes e um fardo para a sociedade, mostrando que a imortalidade pode ser uma maldição terrível. Após essas experiências, ele finalmente consegue uma passagem para o Japão e de lá retorna à Inglaterra. Cansado, mas não derrotado, Gulliver parte para sua quarta e última viagem, desta vez como capitão de seu próprio navio. Após um motim de sua tripulação, ele é novamente abandonado em uma terra desconhecida. Lá, ele encontra duas raças. A primeira são os Yahus, criaturas selvagens, brutas, sujas e violentas, que se parecem muito com seres humanos. A segunda são os Ruinames, cavalos inteligentes, racionais, pacíficos e virtuosos, que governam a Terra. Para o choque de Gulliver, os Ruinams são os seres racionais, enquanto os Yahus são tratados como animais irracionais. Gulliver passa a viver com os Ruinens, aprendendo sua língua e seus costumes. Ele admira profundamente a sociedade deles, baseada na razão, na verdade e na amizade, sem mentiras, ganância ou maldade. Ele se sente tão envergonhado da humanidade, representada pelos Yahus, que começa a odiar a si mesmo e sua própria espécie. Ele tenta se tornar um Ruinam, imitando seus modos e sua fala. No entanto, para a Assembleia dos Ruinams, ele é apenas um Yahoo, com um pingo de razão, o que o torna ainda mais perigoso. Com grande pesar, eles decidem que ele deve deixar a ilha. Com o coração partido, Gulliver constrói uma canoa e parte. Ele é resgatado contra sua vontade por um navio português, cujo capitão, Dom Pedro, é uma pessoa incrivelmente gentil e compassiva. Mas Gulliver, agora misantropo, não consegue mais suportar a companhia de Yahus. De volta à Inglaterra, ele não consegue mais conviver com sua própria família. Ele compra 2 cavalos e passa a maior parte do tempo no estábulo, conversando com eles, pois são as únicas criaturas cuja companhia ele consegue tolerar. A história termina com Gulliver escrevendo suas memórias, na esperança de que seu relato possa, de alguma forma, ajudar a reformar a humanidade corrupta, embora ele mesmo não tenha muita esperança nisso. E assim,
terminam as viagens de Gulliver. Muito mais do que uma simples história infantil sobre gigantes e anões. A obra de Jonathan Swift é uma das sátiras mais poderosas e complexas já escritas. Uma crítica afiada à natureza humana, à sociedade, à política, à ciência e à religião. Cada viagem é um espelho que reflete um aspecto diferente de nossas próprias falhas e loucuras. E aí, gostaram de navegar por esses mundos fantásticos ao lado de Gulliver? Qual das ilhas vocês mais gostariam de visitar? Ou qual delas mais os assustou? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Se você curtiu essa aventura literária, não se esqueça de deixar o seu like, que nos ajuda muito a continuar trazendo mais histórias como essa. E claro, se inscreva aqui no canal Orbem Fabilei e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história. Até mais!